capítulo 25, no versículo 23. Capítulo 25, versículo 23. Amém? Diz assim a palavra: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquem à vontade. Amém. Então, essa passagem, quando eu li ela, eu fiquei pensando no poder de Deus, né? Porque Deus, ele tem controle de tudo. Ele criou todas as coisas. E nós somos apenas responsáveis para cuidar da terra. A terra não é nossa, somos meras inquilinas, moradoras aqui nessa terra. Porque a palavra disse, né, que nós somos peregrinos. Então, quando o nosso tempo chegar, quando Jesus vier nos buscar essa igreja, nós iremos embora junto com ele, né? Amém. E eu pensando nessa palavra de que a terra não é nossa e sim do Senhor, eu quero contar e relembrar com vocês uma história da Bíblia que está em Marcos capítulo 5. A Bíblia fala nessa passagem que Jesus, ele foi para a província dos Gadarenos. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história ali dessa província, desse povo, e eu achei muito interessante e queria compartilhar com as irmãs. A população dessa cidade, a maioria era de gentios, romanos, hebreus, gregos, várias pessoas que não eram judaicas, né? Não eram judeus no caso, então por isso gentios. A cultura, ao meu ver, quando eu fui pesquisar, era uma bagunça, irmãos, porque era uma fusão de tudo que é coisa. É uma fusão de cultura, eles uniram os pensamentos dos gregos, a cultura dos hebreus, dos romanos, juntaram tudo. Daí um exemplo para as irmãs entenderem, porque essa cultura, ela ajudou bastante a arquitetura, ajudou a história, ajudou bastante coisas, mas teve uma coisa que foi prejudicial para aquela cidade, que é a parte religiosa. E é nisso que eu vou focar um pouquinho hoje, tá? Por exemplo, um templo grego, que os gregos construíam, um templo grego, construído por um grego, era usado para adorar uma deusa egípcia com rituais persas. Então era juntado todas as culturas e assim adoravam deuses. Era um povo bem pagão, assim, bem idólatra, assim, não acreditava em Deus, no nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Jesus, ele foi para essa cidade. E essa cidade, ela era localizada numa colina. E era um ponto comercial muito importante naquela época. É onde tinha bastante vendas, bastante compras, então era um ponto bem importante ali. E quando Jesus foi para lá, quando ele chegou naquela cidade, tinha um homem endemoniado, um homem com um espírito imundo. E esse homem foi de encontro com Jesus. E esse homem, ele morava nos sepulcros, um local que é um cemitério, um local de morte, um local de tristeza, um local de luto. Esse homem vivia lá. E por conta dos demônios que ele tinha, que a Bíblia vai falar, né, que no capítulo 5, que ele tinha legiões de demônios. Então eram muitos demônios. E daí nada poderia prendê-lo, não tinha correntes que pudessem prender ele. Ele vivia sendo caçado, mas não conseguiam prender ele, porque ele tinha força e quebrava as correntes. E esse homem, ele implorava, pedia socorro, pedia ajuda, ele clamava noite e dia por ajuda. E ele sentia muita dor. Ele se feria com pedras e ele sentia muita dor. E quando esse homem viu a Jesus, os demônios que ele carregava reconheciam quem era Jesus. Ele disse assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele reconheceu a majestade de Deus. Os demônios reconheceram, correram até Jesus e o adorou. E falou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E os demônios imploraram, isso eu achei muito interessante, que os demônios imploraram para não saírem daquela província, porque Jesus queria tirar aqueles demônios daquele homem, e os demônios falaram: só não tira a gente dessa província. Daí
Daí tinha uma manada de porcos, né, de 2.000 porcos. E daí Jesus deixou eles irem para os porcos. E aqueles porcos se atiraram no mar e se afogaram. Mas esses demônios, eles tinham bastante liberdade naquele local. Porque era um povo pagão, um povo idólatra, eles tinham essa liberdade, por isso que eles queriam ficar lá, né? Porque se fosse para outro lugar não ia ser muito fácil agir. Então eles tinham um conforto, podemos dizer assim. E quando os homens que cuidavam daquela manada de porco viu que o homem tinha sido liberto, né, que não estava mais endemoniado, mas que os demônios saíram e foram para os seus porcos, os seus porcos morreram, como era um povo pagão, eles se assustaram. Porque o bem que eles tinham, porque os porcos naquela época, elas eram o alimento, porque eles não eram judeus, então não tinha aquela lei de proibir comer a carne de porco. Então para eles, aqui comer porco era normal, vender porco era normal, por judeus era repugnante, nojento, impuro, afastava da presença de Deus. Mas para esse povo não era normal, então eles vendiam, era uma cidade que tinha bastante vendas, então eles vendiam bastante porco, eles usavam para se alimentar e também para idolatrar. Era usado para sacrifícios, era usado para idolatria. Então quando Jesus deixou os demônios irem para os porcos, Jesus falou, esses ali, esses bens que vocês usam para idolatrar, eu sou maior do que essa idolatria. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele mostrou a sua majestade também ao não deixar ir para aquilo que eles usavam. Então Jesus, né, conversando ali com seus discípulos e tudo mais, veio esses cidadãos dessa cidade e falaram para Jesus ir embora. Eles não queriam Jesus ali, porque perderam 2.000 oportunidades. 2.000 oportunidades de venda, de alimento, de sacrifício, de ritual. Eles perderam isso e tinham medo de perder mais. Então falaram para Jesus ir embora. E era por conta da cultura, provavelmente, que eles fizeram isso. Né? Que eles foram acostumados e que foram ensinados que era para fazer isso. Nossa cultura aqui no Brasil, em Chapecó, o Brasil em si é um país idólatra, é um país materialista. Nós precisamos ter a melhor roupa, nós precisamos estar sempre arrumadas, nós precisamos ter o melhor de nós, precisamos estar visualmente lindas, maravilhosas e mostrar para as pessoas que a gente também é assim. Não é errado a gente se vestir bem, a gente gosta de se vestir bem, mas quando o ego, quando essas coisas materiais ficam acima do nome de Deus, acima do que aquilo que realmente importa, é que vai ficar prejudicial. Que é o exemplo desse povo. Porque o que me chama a atenção nessa história é que o povo viu que o homem que uma vez era endemoniado não tem mais demônios. O homem está são, o homem teve vestes novas. E eles não se importaram com aquilo. Eles não se importaram com uma alma que estava ali. Eles não deram essa importância para isso. Eles pensaram, meus porcos morreram. Meu sustento se foi. Eles pensaram isso. Eles pensaram que eles tiveram perdas. Eles pensaram nessas questões. Não pensaram na alma que Jesus estava salvando através dos bens deles. Porque tudo que nós temos veio de Deus. Tudo que nós temos é de Deus, como a gente leu antes, porque essa terra é de Deus, a gente é apenas moradoras aqui. Então todos os bens que nós temos veio do Senhor. E Deus, ele tem que ter essa liberdade de poder usar tudo o que eu tenho para a honra e glória dele. Porque olha só que interessante, esse homem, ele queria seguir Jesus depois de ser curado. Ele falou, Jesus, deixe-me segui-lo. Você está indo embora, mas eu quero segui-lo. Jesus disse, não. Vai para a sua casa. Volte para a sua família. E conte as maravilhas que eu fiz. Conte o seu testemunho. Conte aquilo que você viveu, conte aquilo que eu fiz contigo. E ele foi. E alcançou 10 cidades. 10 cidades foram alcançadas através do testemunho dele. Ele preparou o caminho para Jesus.
10 cidades. E a Bíblia fala que as pessoas se maravilharam com a ação de Jesus, com o testemunho desse irmão. Então o poder do nosso testemunho é muito grande. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que a gente sofreu e carregamos essas marcas, o Espírito Santo tem maneira de alcançar pessoas. Amém. O Espírito Santo consegue alcançar vidas e transformar elas através da nossa vida, do nosso testemunho, do testemunho dos nossos irmãos, do nosso neto. Pessoas são alcançadas através dos testemunhos, porque tem poder no que Deus permite a gente viver, porque toda vida tem um propósito. E Deus, Ele sabe usar essas oportunidades. E Deus, Ele nos chama para ir, né? Ide para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É um mandamento. Não é apenas, os missionários lá da Angola estão lá, né? Amém. Não, é uma ordenança para toda a igreja. Ir para onde, Bruna? Para o meu vizinho, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus filhos, para toda a família, para as pessoas que a gente encontrar, para as pessoas do ônibus, as pessoas da rua, porque a missão não é apenas lá em outro país. A missão é aqui em Chapecó. A missão é na nossa casa, a missão é no nosso bairro. E a gente tem que ir e falar do amor de Deus. Falar, olha, Deus fez isso comigo, Deus mudou uma história nesse sentido. Eu estava doente, Deus me deu a cura. Porque a gente tem, né, esses testemunhos, a gente carrega muitos testemunhos. E Deus, Ele quer usar isso. Nós devemos contar para as pessoas, porque quando a gente conta, além de a gente alcançar elas, nosso testemunho tem o poder de libertá-las. Libertar do vício, libertar da depressão, de dar esperança para conseguir a cura. Porque nós temos testemunhos. Deus nos permitiu ter testemunhos. E os nossos testemunhos vão libertar pessoas. Porque Jesus, Ele libertou um endemoniado. E esse endemoniado contou o seu testemunho de libertação. E ele não foi só liberto dos demônios. Ele foi liberto da cultura. Porque ele morava nessas 10 cidades que tinham ali, que ele estava habitando ali. Eram todas cidades pagãs, idólatras. Ele morava ali, vivia ali. E ele alcançou essas 10 cidades, incluindo essa daqui de Gadara. Ele alcançou essa cidade, ele falou e as pessoas se maravilharam depois de entender o propósito. Então, ele quebrou a cultura, ele foi liberto dessa cultura, essa cultura de idolatria, essa cultura de materialismo, essa cultura, ele foi liberto, ele foi curado, ele foi contemplado pela paz do Senhor. Então, além da libertação demoníaca, ele também teve essa libertação espiritual, essa libertação emocional. Ele conseguiu entender o propósito de Deus. E nós não devemos deixar que a nossa vida material, nem a dos nossos familiares, nossas irmãs, conhecidas, seja maior do que o amor de Deus. Porque Ele realmente tem um propósito para nos ter dado essas coisas. Porque Ele nos deu para a gente alcançar mais pessoas, para a gente poder atingir mais pessoas. Nosso testemunho tem esse poder, né, como eu falei. Porque para os gadarenos, o maior empecilho para eles conhecerem o amor de Deus foi os bens materiais. E às vezes não é os bens materiais que nos afastam do propósito de Deus. Às vezes o nosso maior empecilho para a gente realmente entregar tudo para Deus é a vaidade, é o orgulho, é o preconceito, é talvez uma doença que a gente tenha, a gente usa isso como uma muleta. Não, eu não vou fazer porque eu tenho essa doença. Não, eu não vou fazer porque eu tenho depressão, então eu não vou fazer. Né? Eu não estou bem. A gente tem essas muletinhas, a gente vai andando. Mas Deus, Ele quer tirar isso. Ele quer quebrar essas barreiras, Ele quer tirar essas coisas de nós. E a gente tem que se perguntar o que Deus precisa fazer. Falar assim, Deus, o que precisa mudar dentro de mim? O que tem impedido eu de alcançar outras pessoas? Qual é o propósito de eu estar vivendo isso? Deus é um Deus relacional. A gente conhece Deus, a gente está sempre aqui orando, conversando com Deus. Nós temos uma bagagem espiritual.
E devagarinho Deus vai nos moldando e nos mostrando o que a gente precisa tirar. E que é aquilo que está atrapalhando o propósito dele para nós. Para a gente alcançar mais pessoas. Porque tem sempre um propósito para isso. Para aquilo que a gente vive. Porque Deus, Jesus no caso, ele morreu por uma alma. Na verdade, pelo mundo inteiro. Então, todas as pessoas do mundo tiveram o valor da morte de Jesus. Ele morreu por todas as pessoas. Então, esse é o valor de uma alma, né? A gente tem esse louvor, né? Qual o valor de uma alma? Então, a gente tem que lembrar, mas esse irmão me estressa. Mas Jesus morreu por ele. E a gente, assim, vai ajudando o irmão a crescer em graça junto com a gente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma coisa que eu queria comentar com as irmãs também. As irmãs têm um banco ali, né? Vocês conseguem sentir a textura desse material aqui, né? Sentir a textura da nossa roupa, né? Vocês conseguem sentir, diferenciar as texturas, né? Nosso espírito também sabe diferenciar as texturas do mundo espiritual. Porque o nosso físico, ele sabe o que tem aqui. A gente consegue ver, né? Mas nosso espírito vê o espiritual, ele sente o espiritual. Nós sabemos do Espírito Santo, quando ele nos conduz, a gente sabe para onde a gente vai orar. Porque a gente sente o Espírito Santo nos conduzindo. Então a gente tem que saber as texturas do mundo espiritual para a gente ir mudando, né? Aqui é porque a gente sente. Quando a gente está num ambiente de glória, da presença de Deus, nosso espírito sente a presença de Deus. Quando a gente está num ambiente pesado, num ambiente ruim, num ambiente de... Bom, enfim, a gente sente, a gente sabe diferenciar. Eu quero que vocês orem, pedindo para Deus, para Ele dar esse discernimento para vocês. Porque só assim a gente vai conseguir ser certeiras aonde que Deus quer nos levar. A gente vai conseguir dizer, não, esse lugar precisa que eu conte esse testemunho. Esse lugar precisa que eu conte isso. Esse lugar precisa da minha ajuda nesse sentido. Eu vou perder tal bem. Não, Deus, ele vai usar isso para alcançar outras pessoas. Glória a Deus. E a gente vai sentindo e crescendo Amém. Glória em a graça. Deus. Amém. Aleluia. Queria deixar essa bênção para Amém. 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 Vamos